Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos o tomo único, módulo 6, Obsessão e Desobsessão, roteiro 3, Obsessão e Enfermidades Mentais. O nosso material do ESD inaugura o assunto trazendo o seguinte comentário. O tema obsessão tem despertado a atenção de grande número de profissionais da saúde, em especial dos psiquiatras, dada a sua estreita ligação com as enfermidades mentais. Ao discorrer sobre a importância das ideias espíritas na elucidação das questões das doenças mentais, Kardec aponta a real causa desses distúrbios, a alma, isto é, o espírito imortal. Então, quando falamos das doenças mentais, o primeiro ponto que precisamos observar, que é o que Kardec vai nos apresentar dentro em breve, é que as doenças mentais têm residência, têm origem numa questão do espírito encarnado. E poderemos perceber, então, que as doenças mentais, a raiz do problema residirá invariavelmente no indivíduo, no ser humano, no espírito encarnado. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração. Causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar ao hospício quem quer que tenha a fraqueza de crer que temos uma alma e que esta desempenha um papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos? Graças a Deus, e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se podia esperar, e tudo faz prever que, num futuro não muito remoto, a medicina saia finalmente da rotina materialista. Esse texto de Kardec está na Revista Espírita de 1862. Kardec, então, ele comenta conosco que a medicina, naquela época, e ainda hoje, menos, mas ainda hoje, não consegue enxergar a conexão entre o corpo físico e a alma, ou o espírito encarnado. E analisa apenas o corpo físico como se tudo se resumisse no aspecto corpóreo. Entretanto, Kardec comenta, o Espiritismo vem apresentar um outro fator, aliás, um fator mais importante, o espírito. E essa interseção entre o espírito e o corpo físico faz com que, na medicina, o estudo das doenças, a busca da cura de doenças, não se resuma apenas à análise orgânica, porque, sabendo que existe um fator que deve ser também analisado e estudado, que é a alma, se poderá identificar a origem de muitas das doenças. É verdade que ainda hoje a ciência, dentro da medicina, caminha dissociada do espírito, mas isso vem mudando de figura. Desde Kardec já apontava que alguns médicos começaram a despertar para a questão da ciência médica e da alma. No Brasil, nós temos a Associação Médico Espírita, que faz um grande trabalho de estudo científico do espírito e da relação entre o corpo físico e o espírito, elucidando e mostrando outros caminhos que vão ajudar a busca da saúde do homem. Desse modo, sendo a alma, espírito, a causa real de toda manifestação inteligente do ser, é fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia, à não observância das leis de Deus. Neste sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana, como sífilis, AIDS, sobre a matéria cinzenta do cérebro, começam nas consequências das faltas graves que praticamos,
com a impaciência ou a tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só uma existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Esse comentário do Espírito André Luiz está na obra No Mundo Maior, psicografada por Chico Xavier. André Luiz, então, nos apresenta que as doenças, notadamente as doenças mentais, elas têm uma raiz no espírito e são resultado das más escolhas que adotamos, dos comportamentos perniciosos, dos comportamentos negativos que trazemos e praticamos na nossa existência. Ao adotar determinadas ações, essas ações vão repercutir negativamente em nosso espírito e não vão gerar doenças apenas naquela existência, mas também vão fazer com que germens se instalem no espírito e no perispírito, de maneira que, quando esse espírito retorna para uma nova existência carnal, carrega ali segmentos daquele mesmo transtorno que ele criou na existência anterior e que nessa existência vão eclodir como doenças na mente, doenças mentais. Mas explica André Luiz que essa doença, ela não vai ficar permanentemente com o espírito, porque a partir do momento que ele decidir trilhar outros caminhos, alimentar sua mente com outros pensamentos, com outros sentimentos, ele vai gerar o rompimento desse ciclo vicioso que se instalou no espírito. Então é necessário que o espírito realize o seu movimento de libertação para que aquele sentimento, aquele pensamento, ele não tenha mais eco na sua existência. E aí sim, ele venha a se libertar daquela doença, daquela mazela que se instalou em razão da sua própria conduta. Na introdução ao Livro dos Espíritos, Kardec traz o seguinte comentário: da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Veja, Kardec então nos apresenta no Livro dos Espíritos uma interessante análise. Tudo aquilo que nós mantemos o pensamento, que nós fixamos o pensamento de uma maneira doentia, de uma maneira obsessiva, vai repercutir no espírito como uma doença. Se nós alimentamos determinada ação, e veja, ele usa como exemplo a própria doutrina espírita. Se nós dogmaticamente nos inclinamos a abraçar os princípios da doutrina espírita de maneira insana, de maneira incontrolável, de maneira a segregar as outras pessoas, de maneira a começar a adotar comportamentos bastante insistentes e doentios, eu vou estar criando para mim
uma doença mental. E ele usou o exemplo do doutrina espírita justamente para não ser criticado pelas pessoas por usar, como ele inicia a sua análise, usar a arte, usar a política, usar o esporte, usar qualquer outra atividade. Então, Kardec explica, tudo aquilo que nós carregamos para dentro do espírito como informação e consideramos aquela informação, cristalizamos aquela informação em nosso pensamento e passamos a adotar comportamentos cíclicos em torno daquela informação, pode ser a fortuna, a busca do dinheiro, o sexo, qualquer situação que seja insistentemente adotada na vida como única regra de vida, vai gerar um processo doentio. E gerando esse processo doentio exatamente na mente do espírito, como se o espírito ficasse o tempo todo repassando o mesmo filme, a mesma cena, o mesmo roteiro, o tempo inteiro. Isso gera para o espírito o que Kardec denomina loucura, porque ele vai começar a adotar comportamentos que são unicamente voltados para aquele pensamento que fica de modo contínuo em sua mente. Esse pensamento contínuo gera perturbações para o espírito, que vão se manifestar não apenas naquela existência carnal, mas gerará para o espírito o armazenamento daquela experiência, daquele pensamento, daquele comportamento que vai acabar se manifestando em outras existências, não necessariamente como aquele comportamento, mas como uma patologia que vai levar aquele espírito a determinadas condutas que são irracionais, ilógicas. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo. O encarnado que tem esse transtorno obsessivo-compulsivo é aquele que tem comportamentos repetitivos, muitas vezes comportamentos de limpeza ou de rotinas. Ele vai sair de casa, ele precisa fechar a porta 30 vezes para ter certeza que a porta está fechada. Enfim, comportamentos repetitivos. Não que esse espírito tivesse esses comportamentos em outras encarnações, mas ele adotou um pensamento cíclico que agora está eclodindo nessa existência como esse comportamento repetitivo. Mas em outra existência, ele cristalizou ideias, cristalizou pensamentos e passou a conduzir a existência daquele espírito na encarnação anterior ou anteriores somente naquele pensamento, somente naquela conduta. E aí agora esse cristal, esse pensamento cíclico eclode nessa existência como uma outra perturbação, que também é cíclica, que também é contínua. E é isso que Kardec está explicando dessa questão da loucura, que a loucura está atrelada exatamente a comportamentos doentios adotados voluntariamente em existências pretéritas que o espírito acaba carregando em existências futuras. Podemos dizer então que, excetuados os casos puramente orgânicos, o louco ou o enfermo mental é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio, são meros descontentes e desesperados que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos, são eles homens e mulheres
que desde os círculos terrenos padecem encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos incessados. Veja agora Kardec comentando conosco que as situações patológicas, as situações de doenças mentais estão atreladas a indivíduos que se insurgiram contra os desígnios de Deus, que se revoltaram em relação às situações que atravessavam. Ao invés de depositarem a fé em Deus para atravessarem as dificuldades, mergulharam ainda mais nos precipícios do desespero e, fazendo isso, tornaram para os seus espíritos uma existência extramaterial dolorosa, penosa. E essa existência extramaterial, que é a vida no mundo espiritual, acaba ficando contaminada também por essas dores, por esse desespero, por essa insurgência, por essa revolta, e causando para o espírito mazelas que vão depois repercutir na nova encarnação do espírito. Veja, essa repercussão não é uma punição, não é uma forma de contrariar o espírito, mas consequência do próprio comportamento do espírito. O espírito que em existências passadas não teve a altivez de atravessar as adversidades e mergulhou deliberadamente no desespero e no precipício da morte, faz com que esse espírito carregue todo aquele pensamento, toda aquela escolha no seu perispírito e no próprio espírito. E depois, quando ele vem para uma nova jornada encarnatória, o problema persiste. O desespero, o sofrimento dele, a falta de fé, a falta de capacidade de buscar as soluções para atravessar as dificuldades, vão permanecer naquele espírito, que também vai continuar se desesperando por qualquer contrariedade, que vai cada vez mais buscar a fuga dos seus problemas. Isso faz aquilo que Kardec denominou dessa espécie de suicídio. Então, seria aquilo que André Luiz fala no Nosso Lar do suicida inconsciente, o que adota comportamentos doentios porque ele está contrariado com a vida, ele não vê alegria em viver em razão dos problemas que se apresentam. E ao fazer isso, esse espírito carrega as mazelas dos seus pensamentos e das suas escolhas, que vão se manter no espírito, porque é algo que está no espírito, não estava no corpo físico da encarnação anterior. Naquela encarnação anterior, o espírito se desespera e sofre e não consegue encontrar a solução ou a capacidade de superar as adversidades. Esse comportamento do espírito é do espírito, não é do corpo físico. Então, quando o espírito desencarna, ele continua com esse mesmo comportamento. E que é um comportamento de baixa vibração e que, portanto, vai fazer com que o espírito ele trafegue em zonas de baixa vibração no plano espiritual. Quando ele reencarna, ele continua carregando aquele mesmo pensamento. Lógico que quando ele reencarna, ele perde ou ele tem obliterado, melhor dizendo, as memórias das vidas passadas, mas os sentimentos permanecem. Aquele pensamento cristalizado permanece no espírito porque é algo do espírito. E ele depois vem e isso eclode de novo. Esse pensamento cristalizado eclode a menor contrariedade, a menor dificuldade, ou até uma dificuldade grande, mas esse espírito, ele não consegue ter capacidade de superar as contrariedades, as dificuldades. E aí isso tudo eclode como as doenças mentais. É isso que Kardec está nos explicando. Que então o espírito precisa dotar-se de capacidade de resiliência, de resignação, de fé, de coragem, para romper aquele ciclo vicioso que já vem se arrastando há algumas encarnações.
O doente mental por obsessão é alguém que, de alguma forma, entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade. Desarmonizado consigo mesmo, o doente identifica e acata sugestões perturbadoras de outras mentes, igualmente doentes, com as quais sintoniza. Isso acontece porque, sendo a obsessão enfermidade da alma, a criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante. Como a planta sem defesa, se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo e verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsediado, como o agente químico ou a intervenção operatória suprimem a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Veja, essa questão mental do espírito, esse pensamento cristalizado, esses equívocos de existências anteriores, eles acabam por eclodir nessa existência, porque é algo que está no espírito, por isso que é uma doença da alma. A alma é o espírito encarnado. Então, eclode agora nessa encarnação. E quando esse pensamento ele eclode, ele acaba, como é um pensamento, é uma frequência vibratória, vai fazer com que outros espíritos se sintonizem com esse pensamento, e são pensamentos de baixa vibração. E aí é um momento em que o obsessor ele vai ter oportunidade de atuar, porque o obsessor vai estimular cada vez mais que o espírito encarnado mantenha aquele pensamento vibratório. E ao ter favorecido a manutenção desses pensamentos, esse obsessor vai cada vez mais envolvendo o obsediado, vai mantendo o obsediado e mergulhando o obsediado em pensamentos mórbidos. E aí a doença mental efetivamente se instala e se manifesta de maneira bastante contundente. Então, veremos os esquizofrênicos, os bipolares, os portadores de transtorno obsessivo-compulsivo, que são vítimas do seu próprio pensamento e que são também atacados por espíritos obsessores, que, como estudamos nas aulas anteriores, pode ser algum espírito buscando vingança, pode ser um espírito que se compraz em humilhar o outro e encontra naquele encarnado alguém que ele pode humilhar. Pode ser um espírito que se compraz com aquele comportamento compulsivo, como as dependências químicas. Enfim, o obsediado, ele tem a chave da doença mental, mas o obsessor consegue pegar essa chave e fazê-la funcionar. Quando o obsediado oportuniza, através da sua invigilância, pensamentos negativos, o obsessor, então, ele consegue pegar aquela chave, colocar na fechadura da mente do espírito e acionar o gatilho, acionar a engrenagem de um processo mais doentio, que está relacionado a questões de vidas passadas daquele espírito encarnado. As enfermidades espirituais por obsessão produzem distúrbios ou lesões no corpo físico decorrentes de desarmonias psíquicas originadas das condições pessoais do enfermo, da influência de entidade espiritual ou por ação conjunta de ambos. Podem ser consideradas como de baixa, média ou alta gravidade. As de baixa gravidade, que são as obsessões simples, mais fáceis de serem controladas, costumam surgir em momentos específicos da vida, quando a pessoa passa por algum tipo de dificuldade, perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, insucesso profissional, dentre outras. São situações em que as emoções afloram impetuosamente, gerando diferentes tipos de somatizações. As doenças espirituais de média gravidade, que são as fascinações, podem prolongar-se por anos a fio,
mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave. Se não ocorre a desejável assistência espiritual em benefício do necessitado, nessa fase da evolução da enfermidade, os doentes podem desenvolver comportamentos caracterizados, sobretudo, por manias e pelo isolamento social. As ideias e os desejos do enfermo ficam girando dentro de um círculo vicioso, conduzindo à criação de formas de pensamento, alimentadas pela vontade do próprio necessitado e pela dos espíritos desencarnados sintonizados nesta faixa de vibração. As enfermidades espirituais classificadas como graves ou subjugações são encontradas em pessoas que revelam perdas temporárias ou permanentes da consciência. A perda da consciência, lenta ou repentina, pode estar associada a uma causa fisiológica, a velhice, ou uma patologia, lesões cerebrais de etiologias diversas. Nessa situação, o enfermo vive períodos de alinhamentos ou alienações mentais, alternados com outros de lucidez. Esses períodos são particularmente difíceis, pois a pessoa passa a viver numa realidade estranha e dolorosa, sobretudo quando o espírito enfermo vê-se associado a outras mentes enfermas em processos de simbioses espirituais. Veja então aqui, André Luiz, esse trecho é de André Luiz, ele nos apresenta aqui como que o processo obsessivo ele vai ganhando contornos cada vez mais sérios, cada vez mais graves. Na obsessão simples, aquelas perturbações momentâneas, uma situação difícil que o indivíduo atravessa e que ele aceita alimentar a sua mente com pensamentos mórbidos. Isso oportuniza que espíritos obsessores iniciem o processo obsessivo e, assim, realizem naquele obsediado situações que vão lhe causando desconforto, vão lhe causando distúrbios corpóreos, distúrbios físicos, dores de cabeça, transtornos no aparelho digestivo. Isso tudo consequência daquele pensamento, daquela condição que o encarnado se coloca diante de alguma dificuldade. Esse processo obsessivo, chamado de obsessão simples, ele vai repercutir no corpo físico. Todo o processo obsessivo vai ter repercussões físicas. Pode ser na questão da doença mental ou outras doenças que vêm se manifestar no corpo físico. Mas a origem está lá no espírito, lá no encarnado, que traz situações, reminiscências de vidas passadas que vão e afloram diante daquela dificuldade. Quando afloram, outros espíritos que percebem aquela baixa vibração fazem com que esse espírito adentre num processo doentio. Essa obsessão simples, ela, com a tenacidade do próprio encarnado, pode ser rompida e o encarnado pode retomar a sua saúde. Mas outros processos que são mais drásticos, como a fascinação, em que o encarnado é levado a adotar comportamentos que considera que vão ajudar a ele. Ele sai de casa sempre com a mesma roupa e acha que vai ter um dia maravilhoso porque está com aquela roupa e passa a andar sempre com aquela mesma roupa, a não lavá-la, a não tomar banho, justamente porque ele acredita que se ele fizer tudo como fez num determinado dia em que tudo correu bem, as coisas vão correr bem, quando não vão. Os dias são momentos, cada momento você tem oportunidades e se defronta com situações que podem ser boas e às vezes ruins. E cabe a você ultrapassar as situações ruins para de novo, passar por outras situações boas. A vida é assim, é um ciclo, ela não é uma continuidade. São ciclos que você atravessa, momentos bons, momentos ruins, alegrias, tristezas, e você precisa aprender a passar pela tristeza para desfrutar mais adequadamente das alegrias. Então, o espírito que qualquer contrariedade ele se vê combalido, ele inicia o processo de obsessão simples e depois ele começa a receber dos espíritos obsessores
indicações que vão fazer com que ele acredite que adotar determinados comportamentos vão permitir a ele superar aquela situação. E ele então, ao invés de se libertar, ele ao contrário, ele se aferra muito mais no processo doentio. E aí, mais uma vez, eu trago o exemplo dos transtornos obsessivos compulsivos, o TOC. O indivíduo começa a adotar comportamentos repetitivos porque ele acredita que se ele fizer aquele comportamento, ele vai ficar bem. Ele precisa ter aquele comportamento para ficar bem. Aquela compulsão por limpeza, a higiene é importante, mas a compulsão por limpeza, o indivíduo que limpa 5 vezes a mesma coisa porque ele acha que vai estar contaminado se ele não o fizer, ele não limpa 5 vezes para ficar limpo, ele limpa 5 vezes porque ele tem que cumprir aquele ritual. Perceba a diferença, o indivíduo que está ali lavando o seu prato na sua cozinha e percebe que não ficou bem limpo e vai e limpa de novo. Isso não é um transtorno obsessivo compulsivo. Agora, o indivíduo que todo prato ele tem que lavar 5 vezes, 5 vezes molhar a esponja, passar, colocar sabão e repetir aquele processo 5 vezes, esse indivíduo está num processo patológico, que é um processo no aspecto espiritual e obsessivo de fascinação. Ele fica ludibriado de que ele precisa cumprir aqueles rituais. Então, esse processo já é um processo mais grave, é um processo que pode durar, como fala aqui André Luiz, até anos. E depois chegamos no processo obsessivo mais doloroso, que é a subjugação, em que o encarnado ele é completamente dominado pelos espíritos obsessores. E esse processo de subjugação faz com que esse espírito ele não tenha praticamente consciência e controle de suas ações. Ele age impulsivamente, atabalhoadamente, tem comportamentos absolutamente ilógicos e estranhos, porque ele vira uma marionete perante os seus obsessores. Mas isso não eclode do dia para a noite, isso é um processo gradual, lento e gradual, que vai chegar até a obsessão se não sofrer a adequada intervenção da questão espiritual. Veja, a questão corporal, o atendimento médico, o tratamento médico, psicológico, ele tem que acontecer. Mas o que nós queremos alertar aqui é que há um outro componente. Não basta ministrar as medicações, as terapias, é preciso também fazer o tratamento espiritual, o tratamento do espírito que está ali também padecendo de uma mazela. E esse tratamento ele é feito através da reforma íntima, através do esclarecimento, para que aquela pessoa se liberte daquele processo obsessivo. E isso é feito através, por exemplo, da evangelioterapia, em que o indivíduo tem a oportunidade de ouvir os ensinamentos do Cristo, refletir sobre eles e aí buscar dentro de si a força e a luz necessária para romper aqueles amálgamas obscuros que contornam o seu espírito. As obsessões por fascinação e por subjugação já revelam sinais visíveis de enfermidades mentais. Se nesta fase da evolução da doença não ocorrer uma assistência médica, psicológica e espiritual, a obsessão descamba para a loucura. Nos casos de subjugação, sobretudo, a obsessão pode levar a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, orgânica propriamente dita. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Aqui Kardec faz uma outra análise. Na fascinação e na subjugação estamos diante de um processo mais gravoso, como eu acabei de comentar no slide anterior. Então, é necessária a intervenção médica, a intervenção psicológica, o uso de medicamentos.
Mas há situações em que o indivíduo, ele atravessa ali não uma perturbação corporal, mas uma perturbação exclusivamente espiritual. E aí a questão é necessário que o profissional tenha a capacidade de discernir isso, para que não ministre medicações que não sejam tão necessárias ou tão adequadas ao caso, sem deixar de observar a necessidade da reforma íntima, do tratamento espiritual. E quando eu digo tratamento espiritual, não é algo que vai vir do mundo espiritual para aquele espírito encarnado. É a reforma íntima, é o tratamento espiritual que aquele espírito encarnado tem que realizar em si e por si. Lógico que o passe espírita vai ajudar, Lógico que as cirurgias espirituais vão ajudar, podem ajudar e muitas vezes ajudam, mas tudo passa pelo trabalho que o próprio encarnado tem que fazer por si e em si mesmo. A reforma íntima, o esforço para mudar o seu pensamento, mudar seus comportamentos, para trazer luz através do Evangelho de Cristo para a sua existência. É isso que vai ajudar a romper aquele processo obsessivo. E aí Kardec fala, muitas vezes um processo de loucura, de obsessão, ele acaba levando a tratamentos médicos que, ao invés de ajudar a libertação daquele espírito, vai fazer com que aquele espírito entre mais ainda no processo obsessivo. Por quê? Porque algumas medicações geram efeitos adversos e esses efeitos podem dificultar a própria percepção, o esclarecimento da pessoa. Então é preciso fazer um trabalho, lógico, não se pode deixar de considerar e de acompanhar através da medicina aquele caso. O tratamento médico é imprescindível, mas o profissional médico precisa também ter essa visão do espírito, essa visão da alma. E aquele indivíduo tem que ter a oportunidade de buscar o esforço da sua reforma íntima. E como ele fala isso? Através da busca da sua relação com Deus, que pode se dar numa casa espírita ou qualquer outro ambiente religioso, desde que a pessoa caminhe na direção de Deus. E esse caminhar na direção de Deus é que vai ajudá-lo na sua libertação desse processo obsessivo. As enfermidades mentais produzidas pela obsessão nos fazem compreender que, semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de espíritos malfazejos pode lançar-se sobre um certo número de indivíduos, deles se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a ausência de uma cultura intelectual naturalmente lhes facultam maior influência. É por isso que eles prejudicam, de preferência, certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Como diz o espírito Erasto, foi provavelmente uma epidemia desse gênero que imperou no tempo do Cristo, tantas vezes mencionadas no Evangelho. Mas, porque só a sua palavra bastava para expulsar os chamados demônios. Isto prova que o mal não podia ser curado, senão por uma influência moral. Agora aqui nós temos a observação a respeito da questão da obsessão e muitas vezes do processo obsessivo coletivo, em que espíritos se comprazem de atacar um grupo, uma família, uma coletividade, mergulhando essa coletividade numa dominação, numa subjugação, numa distorção de ideias, de conceitos, de comportamentos que faz com que aquele grupo haja de uma maneira patológica, de uma maneira doentia. E esse processo obsessivo, ele é narrado inclusive no Evangelho, como nos lembra aqui Kardec, quando o espírito Erasto comenta que Cristo se deparou com essas coletividades assoladas pelo processo obsessivo. Sem dúvida, no próprio julgamento de Jesus, aqueles indivíduos que estavam ali em torno e foram levados a
optar por Barrabás e levar Jesus para a cruz eram indivíduos que foram assolados, atacados por espíritos que dominavam a coletividade. Ali não havia um único obsediado, e sim uma turba de obsediados acompanhados por uma turba de obsessores. E Jesus, por vezes, se deparou e expulsava espíritos que obsediavam. E como ele fazia isso? Através da influência moral. Por isso que o tratamento do processo obsessivo, ele é um tratamento de cunho moral, de cunho espiritual. Como eu disse e eu repito, toda patologia deve ser tratada pela ciência médica. Então, o tratamento médico não pode ser ignorado, não pode ser afastado, ele deve acontecer. Mas o que eu quero deixar claro é que muitas vezes esse tratamento sozinho ele não vai ser tão eficaz, ou ele vai demorar muito para ser eficaz. É preciso que haja também uma intervenção espiritual. E essa intervenção espiritual passa pela influência moral que o espírito passará a ter. O espírito, quando eu digo encarnado, deverá adotar, ele deverá elevar sua moralidade para então conseguir vencer aquelas adversidades e quebrar o ciclo do processo obsessivo. Então, o tratamento de saúde, da saúde mental daquele indivíduo, passa por uma linha médica, uma linha psicológica e terapêutica, mas também passa por uma linha espiritual, que é a reforma íntima do indivíduo. Na atualidade, os processos obsessivos apresentam características de uma epidemia, podendo ser controlada ou neutralizada somente pela força do bem. Estamos cercados por inúmeros espíritos perturbados, encarnados e desencarnados, que buscam nos influenciar de todas as formas. Impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pela influência dos nossos companheiros apresados nas teias de revolta e desequilíbrio. Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações quais os deles, arraigados à sombra de espírito. Recebamo-los na trilha do respeito, quando não nos seja possível acolhê-los no portal da alegria. E comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-los-emos, tais quais são, nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida. Então, o que nós precisamos entender é que, quando nos depararmos na casa espírita com o indivíduo que esteja sob o processo obsessivo, isso significa que nós podemos ajudá-lo, mas também ele representa uma ajuda para nós. Há algo nele que acabou atraindo aquela casa espírita e que nos colocou um diante do outro, porque temos um a aprender com o outro. A cura que aquele espírito encarnado necessita também é, por vezes, a cura, em maior ou menor grau, que também eu necessito. Por isso que a busca para a cura do processo obsessivo, daquela enfermidade que culmina com esse processo obsessivo, passa pelo exercício da reforma íntima, pela prática da prece, pelo esforço no caminho do bem. Porque não podemos enxergar o outro apenas como um doente, porque aquilo que ele traz é também um pouco do que eu ainda carrego. Então, eu posso me medicar medicando ele. Quando eu digo para ele fazer determinada prece ou fazer determinada leitura do Evangelho, é porque também eu necessito daquela prece, eu necessito daquele Evangelho. E é isso que nós precisamos observar. Não podemos enxergar o obsediado, o indivíduo que precisa
de uma cura, de um tratamento obsessivo, como um indivíduo que está ali necessitando, na posição de necessitado. Todos somos necessitados em maior ou menor grau, e ele é para nós a oportunidade que muitas vezes precisamos para resgatar um débito de existência passada. E um débito que não necessariamente tenha relação com ele, mas que tenha relação com a dificuldade que ele vem atravessando. Então, que percebamos que as obsessões, os problemas mentais são algo que espíritos carregam em sua existência e que agora eclodem. E eclodem e estão ali à nossa frente, necessitando que nós sejamos um instrumento do Cristo para a reabilitação daquele irmão que está ali albergado numa situação doentia. Mas também a reabilitação que necessitamos, porque também em algum momento caímos, falimos naquele segmento, naquele pensamento, naquele sentimento que agora atormenta o nosso irmão. Esse era o conteúdo que tínhamos para o estudo desta nossa aula. Muito obrigado pela atenção, muita saúde e muita paz.